Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus amigos, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dessa treta que está acontecendo aí em relação à Leila Pereira, Rodolfo Landim. Nós tivemos declarações da Leila Pereira que foram muito fortes contra o presidente Rodolfo Landim. Por outro lado, o presidente do Flamengo, ele não vive um bom momento nem internamente dentro do seu próprio clube, onde ele tem que administrar uma crise que não é apenas uma crise interna, não é apenas uma crise esportiva, mas é uma crise que vai para âmbitos técnicos, é uma crise que vai para âmbitos até de torcida mesmo, em relação a tudo que acontece dentro do Flamengo. Realmente uma semana muito conturbada para o gestor do Flamengo, uma semana muito complicada. Tem mais essa ainda da Libra, em relação à Libra. A Libra, a gente já falou várias vezes aqui, ela está sendo criada com o intuito de fortalecer os direitos econômicos de cada clube. Ela é dividida em uma determinada proporção. Corinthians e Flamengo possuem, além disso, uma cláusula de estabilidade que favorece pelos próximos 5 anos esses dois clubes, como clubes ali mantedores de uma proporção maior devido a ter um público maior. Isso daí, para mim e no meu entendimento, é muito claro e correto. Se existem pessoas que consomem mais jogos do Corinthians, se existem pessoas que consomem mais jogos do Flamengo, para mim está certo. Só que essa semana surge aí, depois de um diálogo ali entre Leila Pereira e Rodolfo Landim, um ponto de contradição do Flamengo com os outros clubes, com todos os outros clubes que pertencem à Libra. A gente não sabe, não foi elencado exatamente os clubes que realmente estão ali contra o posicionamento do presidente do Flamengo, mas o que dá a entender pelas entrevistas da Leila é que foram todos os outros clubes, apenas o Flamengo. Então é o Flamengo de um lado e todos os outros do outro lado. Sim, no meu entendimento, pelas reportagens que eu olhei, pelas entrevistas, pela coletiva ali da Leila, no meu entendimento é o seguinte: teve uma votação para a criação e aceleração dessa Libra. Só que dentro dessa votação, o Flamengo, ele se posicionou contra. Ah, Neto, mas o que foi a respeito? Cara, não ficou muito certo. A Leila, ela falou muitas coisas hoje, inclusive deu uma cutucada e uma provocada nos caras, a gente já vai falar disso. Só que assim, mano, a gente não sabe o real, a origem e o teor dessa discussão. Mas o que dá a entender é que o Flamengo, ele se posiciona contra uma votação que teve, e os outros clubes, todos eles votaram a favor. A Leila, inclusive, ela falou que não existe unanimidade em nenhum lugar. E nesse ponto, eu concordo com ela. Realmente, não existe, em nenhum processo, pessoal, eletivo de votação, você vai ter uma unanimidade. De 4 em 4 anos, o nosso país e os outros países também, eles decidem quem vai ser o presidente do país, quem vai ser o governante máximo da República Federativa do nosso país. E lá dentro também não existe unanimidade. Às vezes você tem ali valores muito próximos a 50-50. Em processos eletivos não existe unanimidade. E isso é verdade. O que a Leila falou não é mentira. Então o que dá a entender é que o posicionamento dos outros clubes a partir do momento que foi decidido pela maioria, está ok. O processo segue. Mas de acordo, o presidente do Flamengo, ele tem criado empecilhos para barrar aquilo que ele vai contra, aquilo que se opõe às ideias dele. E isso estaria dificultando e obstruindo a sequência burocrática da criação da Libra. E com isso, todos os clubes acabam perdendo, porque é mais tempo para ser assinada, é mais tempo para esses direitos ser vendidos. Você tem também os empresários, que estão por parte querendo injetar dinheiro, querendo comprar isso, e conforme você vai postergando isso, você pode até criar, de repente, uma desistência dos caras, desinteresse dos caras. Então tem várias variáveis que influem e impactam sobre esse tipo de negociação. É um tipo de assunto, pessoal, que a gente tem que olhar um pouco de um espectro fora de torcedor, entendeu? Nós temos que olhar ali no espectro comercial, num espectro de negócio e não de torcida. Eu sei que quando a Leila ela vem a público e faz algumas provocações públicas ali ao Rodolfo Landim, ao Flamengo em si, isso acaba efervescendo dentro do espectro torcedor. E, na verdade, é um pouco para causar isso mesmo. Mas esse é uma coisa que a gente tem que olhar por fora. Nós temos que olhar pela negociação. Até porque, tanto o Landim quanto a Leila, eles sempre tiveram um relacionamento em negócios muito bom mesmo. Os dois sempre tiveram liberdades um com o outro ali para conduzir conversas, para trocar uma ideia e bater um papo. Agora, o que aconteceu hoje, mano,
deixou muitos flamenguistas ali, cara, bem assim, revoltados mesmo, principalmente com as declarações públicas da Leila. Não em divergência em si do presidente, né, do Rodolfo Landim, mas sim porque ela falou a respeito lá do Real Madrid, né, e falando ali, ó, o Real Madrid tá esperando. Aí o Marcelo veio, né, e chegou e ainda completa. Sobre isso, pessoal, vamos ao seguinte, nós temos 2 pontos aqui, como eu disse. O primeiro ponto, eu não acho que a Leila tá errada a respeito de querer fortalecer o futebol a partir da Libra. Eu acho que é legal, todos os clubes entraram no consenso, concordaram em estar presente na Libra, então eles têm que colaborar para que as ferramentas burocráticas, as decisões, elas sejam tomadas da melhor maneira para o bem coletivo. Porque a partir do momento que eu faço parte do mesmo grupo que você, cara, vamos tomar as nossas decisões juntas. E desde que eu não esteja em acordo com alguma coisa, mas a maioria esteja e eu aceitei estar ali e fazer parte daquele grupo, cara, eu tenho que aceitar democraticamente as decisões. Se eu não for aceitar, então eu que saia. O presidente do Atlético Mineiro não concorda, foi para a Liga Forte de Futebol. Ele não está lá obrigado. Ele pode falar, ó, seguinte, não concordo com isso, vou buscar um outro grupo com que eu consiga ter uma conversa melhor. Ou, né, vou sair desse grupo. Então, assim, a partir do momento que ele faz parte daquilo, ele tem que ajudar e tomar as decisões para que fortaleça aquilo. E uma dessas decisões é aceitar as medidas democraticamente. Agora, sobre a questão da Leila ter dado essa provocada, eu acho desnecessário para a posição de presidente de um clube de futebol. É a mesma coisa quando o presidente do São Paulo falou que o Palmeiras estava se apequenando. Hoje, como que tá a coisa? Olha o marasmo que entrou o São Paulo. Olha o que passa o São Paulo todos os anos. Então eu tenho muito medo, mano. Eu tenho muito medo de declarações vindas de líderes, né, de representantes máximos de clubes como essa. É um tipo de declaração que inflama a torcida gosta, a torcida compra, né? A torcida do Palmeiras comprou isso, abraçou isso, se sentiu representada, mas eu, particularmente, sempre fico com um pé atrás desse tipo de declaração, porque o mundo, cara, ele gira. Se você acha que fulano de tal é soberbo, não seja igual a ele. E aí, quando a Leila fala assim que a gente não pode ficar com essas picuinhas, esse tipo de declaração pública dela aumenta ainda mais a picuinha, fortalece a picuinha, entendeu? Poderia ter saído de uma maneira mais profissional. Deixa as provocações para a torcida, para as organizadas, para os jogadores em campo. Eu acho que a rivalidade ela é saudável em um certo espectro. Quando ela extrapola esse espectro e vai para autoridades máximas do clube de futebol, como um presidente, aí eu acho que ela se torna um pouquinho desnecessária, mano. Ela se torna um pouquinho desnecessária e desgasta mais ainda a relação de um clube, querendo ou não, que o Palmeiras está unido ali para a criação da Libra. Ah, Neto, não tá unido. Não, tá unido, mano. Tá unido, faz parte do mesmo grupo. Negocialmente falando, faz parte do mesmo grupo. Entendeu? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Forte abraço a todos. Valeu, falou. Até mais.